I'm so glad that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Glory! Aren't you glad? Aren't you glad? Let's sing it. Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Aren't you glad of it? And when the celebrity, listen, don't miss this. It may sound crazy to you, but it's the truth. Amen. When the dignitaries begin to come in, they couldn't stoop to that. Right. What makes God big is because He's big enough to stoop down. E quando os célebres, escute, não fale em ver isto. Pode lhe parecer loucura, mas é a verdade. Quando os dignitários começaram a entrar, eles não conseguiram se humilhar a isso. O que torna Deus grande é porque Ele é grande o bastante para se humilhar. That's what makes Him big. There's nothing bigger. And He stooped the lowest that anybody could stoop, any human being ever stooped. Isso é o que o torna grande. Não há nada maior. Ele se humilhou ao mais baixo nível que alguém poderia, a que qualquer ser humano já se humilhou. He was the King of heaven. And He come to the lowest city on the earth, Jericho. And He got so low that even the shortest man in the town had to look down on Him to see Him. Is that right? Zacchaeus. That's right. Ele era o rei do céu e veio à cidade mais baixa da terra, Jericó. E se rebaixou tanto que mesmo o homem mais baixo da cidade teve de olhar para baixo para ele, para vê-lo. Está certo? Zaqueu, isso mesmo. He was called the worst name that any human being could be called. A sorcerer, a devil, Beelzebub. That's what the world thought of him. Died the cruelest death. Didn't have a place to lay his head. Kicked out by every organization. Ele foi chamado pelo pior nome que qualquer ser humano pode ser chamado. Um feiticeiro, um diabo, Beelzebu. Foi isso que o mundo pensou dele. Sofreu a morte mais cruel. Não teve um lugar onde reclinar a cabeça. Expulso por toda a organização. But when God exalted him so high, till he has to look down to see heaven. God in humility. Mas quando Deus o exaltou, foi tão alto que ele tem de olhar para baixo para ver o céu. Veja como, Deus em humildade. Está vendo? And give him a name so great that the whole family of heaven is named after him. And every family there on the earth, all the family on earth is named Jesus. All the families in heaven is named Jesus. E ele lhe deu um nome tão grande que a família inteira do céu recebe o seu nome, e toda a família da terra. A família toda da terra recebe o nome Jesus. Todas as famílias do céu recebem o nome Jesus. And such a name that every knee will bow and every tongue will confess to him. Either here or in hell.
Hell will bow to it. Everything else will bow to it. See, but first it was humility. Then it become great. See? Let God exalt. He that humbles himself, God will exalt. E tal nome ao qual todo joelho se dobrará e toda língua o confessará como sendo o Senhor, quer aqui, quer no inferno. O inferno se dobrará, tudo mais se dobrará. Está vendo? Mas primeiro foi humildade, depois se tornou grande. Está vendo? Deixe que Deus exalte. Aquele que a si mesmo se humilhar, Deus exaltará. Está vendo? Now, we notice this Nico spirit wanted wisdom, smarter. It had to reason it out like it wasn't Eden. Reason against the Word of God by the wisdom, and the church fell for it. Agora, notamos que este espírito Nical queria sabedoria, ser mais inteligente. Tinha de arrazoar, como foi no Éden. Arrazoar contra a palavra de Deus pela sabedoria, e a igreja se deixou levar. What was it? Now, let's say take this church here, and take a bunch of people like we are. If you wasn't real spirit-filled, and let's take, say, nothing against the mayor of our city, I don't think I know him, Mr. Butoff. Is he still mayor? I don't know, Mr. Butoff's a fine friend of mine. Que foi isso? Agora, digamos, tomemos esta igreja aqui e tomemos um grupo de pessoas como nós, supondo que vocês não fossem realmente cheios do Espírito. E tomemos, digamos, agora nada contra o prefeito da nossa cidade. Não creio que o conheça, o Sr. Bodorf. Ele ainda é prefeito, o Sr. Bodorf? Vejam, eu não... O Sr. Bodorf é um ótimo amigo meu. Vejam. But say the mayor of the city, and all the police force, and all the marshals, and they all come here. Mas digamos que o prefeito da cidade e toda a força policial e todos os delegados de polícia, e eles todos frequentassem aqui. The first thing you know, if they got just a little thing in their head and begin to talk to the board and the people around here, and say, now, you know what, this ought to be different. De repente, se estivessem com qualquer coisinha que fosse na cabeça e começassem a falar com a junta e as pessoas por aqui e dissessem, agora, sabem de uma coisa? Deveria ser diferente. If you're not spirit-filled and got a real spirit-filled man behind the pulpit, the first thing you know, you'll be catering to him. Maybe not this generation, maybe the next generation. Se vocês não fossem cheios do Espírito e não tivessem um homem realmente cheio do Espírito atrás do púlpito, quando notassem, vocês estariam tentando favorecê-los. Talvez não nesta geração, talvez na próxima geração. And that's where it started in. See? Why? They were saying, looky here, it's reasonable. You listen to it. E foi assim que começou a entrar. Estão vendo? Por quê? Estavam dizendo, olhem aqui, é sensato. Vocês dariam ouvidos. Say a man come in here that can say, this church is too little. Let us build a big church. I'll build you one out there. It'll be worth so much money. $500,000 will be put in there. Digamos que um homem chegasse aqui que pudesse dizer, esta igreja é muito pequena. Edifiquemos uma igreja grande. Vou levantar uma para vocês aqui. Valerá muito dinheiro. $500,000 será colocado ali. I'll put the thing on the broadcast. When they do that, then they got an axe to grind. 9 times out of 10, one of them kind. Eu a colocarei no programa de rádio. Quando você faz isso, então ele está tratando de seus próprios interesses. 90% das vezes vocês sabem um desses tipos. First thing you know, then if he does, he runs things to suit himself. You can't stay on because Brother John Doe back there, he's the finance of this church. Logo se nota que, se assim acontece, então ele faz tudo para que lhe seja conveniente. Não se pode dizer nada, porque o irmão fulano de tal lá atrás, ele sustenta as finanças desta igreja. And then you get a little Ricky out of some seminary that knows about as much about God as a Hottentot does about Egyptian night, and he'll come along there and he'll cater to that guy because he buys him a new car all the time, lets him ride around, buys him this, that, and the other. Estão vendo?
E então pega-se um modernista de algum seminário que conhece acerca de Deus mais ou menos tanto quanto um hotentote conhece acerca das noites egípcias, e ele chegará ali e procurará favorecer esse indivíduo, porque ele sempre lhe compra um carro novo, permite-lhe viajar de um lado para outro, ele compra isto, aquilo e aquilo mais. Now that's exactly how it started out. Right. Notice, wisdom and smartness. They said, now look here, isn't it only sensible that, our women, what difference does it make how they wear their hair? But the Bible says it does make a difference. Agora, foi exatamente assim que começou. Certo. Note, sabedoria e sagacidade. Diziam. Agora, olhem aqui, não é mais do que sensato? Agora, nossas mulheres, que diferença faz como elas usam o cabelo? Mas a Bíblia diz que faz diferença sim. Just take that one thing. Besides the hundreds of others. See? It does make a difference. God said it made a difference. So it is a difference. Considere só essa coisa, além das centenas de outras. Está vendo? Faz diferença sim. Deus disse que fazia diferença, de modo que é uma diferença. But you see, if they get that started, the trustee board, deacons and everything, the first thing you know, the pastor either gets in or gets out. That's all. See, it's the people that voted it in. Mas veja, se fomentarem isso, e a junta de administradores e diáconos e tudo mais, de repente ou o pastor entra ou sai. Simplesmente isso. Veja, é o povo que elege. All right? Now, notice that spirit began to move, and the church that got so much dignitary in it, so much big things, and so much money started, after a while, they listened to it and fell for it, the crudeness of the devil. Muito bem. Agora note, esse espírito começou a mover-se e a igreja que era assim, que recebeu tantos dignitários nela, tantas coisas grandes e tanto dinheiro, começou a rolar, que com o tempo eles deram ouvidos e se deixaram levar à astúcia do diabo. And that's the very thing that Eve done in the Garden of Eden. Now you hear that, that's right. E essa foi exatamente a mesma coisa que Eva fez no Jardim do Éden. Agora, escutem isso mesmo. Look, the natural woman, Adam's bride, before he come to her as a wife, fell for the Satan's scheme against the Word of God by reasoning it. Vejam, a mulher natural, noiva de Adão, antes de ele vir a ela como esposa, se deixou levar pela trapaça de Satanás contra a palavra de Deus por arrazoá-la. Before Adam lived with Eve as a wife, Satan beat him there. That's right. You heard the bride tree I preached on. That talks of, see. All right. Antes de Adão viver com Eva como esposa, Satanás derrotou-o nisso. Isso mesmo. Vocês ouviram a árvore noiva sobre a qual preguei. Ela fala disto. Vejam. Muito bem. Now notice. There, Eve fell for reasoning. Now, Satan tried to reason. She said, but the Lord said. He said, oh, you know, but surely the Lord won't. Yeah. Agora notem. Eva se deixou levar por arrazoamento lá. Agora ele, Satanás, tentou arrazoar isto. Ela disse, mas o Senhor disse... Ele disse, você sabe, mas certamente o Senhor não irá. Está vendo? You ought to be wise. You ought to know something. Well, you're nothing but a dumb child. See? You ought to know something. Você vai querer ser sábia. Você quer conhecer algo? Ora, você não passa de uma moça estúpida, está vendo? Você deveria saber alguma coisa. If that isn't Satan, if that isn't some of these modern... they're just a bunch of holy rollers. Don't pay attention. See, don't move. Como esse é Satanás. Que coisa. Assim são alguns destes modernos, veja. Eles são só um bando de santos roladores. Não dê atenção a eles, veja. Não vá, está vendo? Now, the natural first bride of the human race, before her husband come to her, she fell
from grace by listening to Satan's lie after God had her fortified behind His Word. If she'd have stayed behind the Word, she'd have never fell. Now, that's in the natural. Notice, a natural woman. Agora, a natural, primeira noiva da raça humana, antes de seu esposo vir a ela caiu da graça ao dar ouvidos à mentira de Satanás, depois de Deus tê-la fortificado atrás de sua palavra. Se tivesse permanecido atrás da palavra, ela nunca teria caído. Agora isso é no natural. Note, a mulher natural. And what was the curse? The actual curse of coming out from behind God's Word. Now remember, she believed about 98% of it. But you just have to let one thing go. See? She believed a whole lot of it. Oh, certainly, she said this and Satan admitted that's right. E qual foi a maldição, a verdadeira maldição por sair detrás da palavra de Deus? Agora lembre-se, ela creu em cerca de 98% dela, mas só se tem de abrir mão de uma coisa. Está vendo? Ela creu em grande parte dela. Oh, certamente. Ela a falou e Satanás admitiu que estava certo. He can just get you on one corner, that's all he wants. Amen. See? Only thing you have to do is give the bullet a little twist this way and miss the target. See? That's all. Now, she believed so much of it, but yet missed it. Se ele conseguir encurralar você, é só isso o que ele quer. Está vendo? A única coisa que se tem de fazer é dar uma viradinha na bala, assim, e ela errará o alvo. Está vendo? Simplesmente isso. Agora, ela creu em grande parte dela, mas ainda assim errou o alvo. Now, and the results, because she left the Word for one little speck of a reason. I say, now, what about the women? Or what do you want to talk about something like that? But any of those little things, what's the difference? What's the initial evidence? It's something to it. Agora, e os resultados? Por que ela deixou a palavra por um pouquinho de razão? Bem, diz agora, e as mulheres? Ou por que o irmão quer falar acerca de algo assim? Mas qualquer destas coisinhas, qual é a diferença se é evidência inicial? Há algo nisto. It's got to be straightened out. We pursued that through 7 church ages almost, but the hour's come. When God speaks it, and He don't only speak it, but He shows it and vindicates it and proves it. Right. If He doesn't do it, then it isn't God. That's all. God stands behind His Word. Você tem, isso tem de ser endireitado. Nós temos presumido a respeito dela no decorrer das 7 eras da igreja, quase. Mas chegou a hora quando Deus a está falando. E Ele não só a está falando, mas a está mostrando. E a está vindicando. E a está provando. Isso mesmo. Se Ele não faz isso, então não é Deus. Simplesmente isso. Deus sustenta a sua palavra. Notice now. Now, the natural woman caused natural death because she listened to reason to make herself wise. Instead of staying behind the Word and doing what God told her to, she wanted wisdom and be wise, and she listened to reason, and she lost the whole human race. Note agora. Agora, a mulher natural causou morte natural, porque deu ouvidos ao arrazoamento para se fazer sábia. Fazer-se sábia ao invés de permanecer atrás da palavra e fazer o que Deus lhe disse para fazer. Ela queria sabedoria e ser sábia, e deu ouvidos ao arrazoamento e pôs a perder a raça humana inteira. Está vendo? Now, this time, the spiritual woman, the bride of Christ, that started on the day of Pentecost with the early apostolic church, lost the same thing at the Nicaea Council. Lee, you know that's right. Agora, desta vez, a mulher espiritual, a noiva de Cristo, que começou no dia de Pentecostes com a igreja apostólica primitiva, perdeu a mesma coisa no concílio de Nicéia. Lee, o irmão sabe que está certo.
At the Nicaea Council, when she swapped her spiritual birthrights to take Constantine's big churches and things that he offered them there, and she sold out her scriptural birthrights for a bunch of Roman dogma. E no concílio de Nicéia, quando ela deu em troca seu direito de primogenitura espiritual para obter as grandes igrejas de Constantino e coisas que ele lhes ofereceu ali, e ela vendeu seu direito de primogenitura espiritual por um monte de dogmas romanos. Now that's hard on the Catholic, but the Protestant has done the same thing. And represented the Bible here as a daughter of a harlot of the whore. That's exactly right. Every one of them. No excuses. Agora, isso é duro para os católicos, mas os protestantes fizeram a mesma coisa e são representados na Bíblia aqui como uma filha da prostituta, da meretriz. É exatamente isso mesmo, cada um deles, não há desculpas. But out of there has always been a little remnant, right along, that goes to make the bride. Notice, she lost her birthrights. See, before her husband got to her, see, before the wedding, she lost her virtue. Mas dali sempre houve um pequeno remanescente, o tempo todo, que vai formar a noiva. Note, ela perdeu seus direitos de primogenitura. Veja, antes de seu esposo chegar a ela, está vendo? Antes das bodas, ela perdeu sua virtude. And now you remember that she said, I sit as a queen, I have no need of nothing. And that lady is seeing age there. I'm rich, increased in goods, so forth, and the whole world looks up to me. I'm the great holy church, and so forth. We're this way. The whole age. E agora lembre-se de que lá ela disse, estou assentada como rainha, de nada tenho falta naquela era de Laodiceia lá. Rica sou e estou enriquecida e assim por diante. E o mundo inteiro me admira. Sou a grande igreja santa e assim por diante. Somos deste jeito, a era inteira. And he said, you don't know that you're a naked, blind, miserable, wretched, poor, and don't know it. That's the condition. E ele disse, não sabes que estás nu, cego, miserável, desgraçado, pobre e não o sabes. Essa é a condição. Now, if the Holy Spirit said the condition would be that way in the last days, it's that way. There's no way of getting around it. That's the way it is. Agora, se o Espírito Santo disse que a condição seria assim nos últimos dias, é assim. Não há como escapar. É desse jeito. Now what? Now when she sold her birthrights back there, her virtuous right of the word, what did she do? When Eve did it, she lost the creation. Whole creation fell under her. Agora observe, quando ela vendeu seu direito de primogenitura lá atrás, seu virtuoso direito da palavra, o que fez ela? Quando Eva fez isso, ela perdeu a criação. Toda a criação abaixo dela caiu. Now, notice, and when the church did it, except the dogmas, instead of the Spirit and the Word, it cursed the whole system. Agora note, e quando a igreja fez isso, aceitou dogmas ao invés do Espírito e da palavra. Isso amaldiçoou o sistema inteiro. Every denominational system there ever was or ever will be was cursed with it and fell. Because there's no other way when you get a bunch of men together to figure out anything. One's got a head this way, one's got a head that way, and one's got a head this way. They put the things together and shake it up, and when it comes out, that's what you got. Todo o sistema denominacional que já existiu ou virá a existir foi amaldiçoado com isso e caiu porque não há outra maneira. Quando se reúne um grupo de homens para procurar entender alguma coisa, um tem a cabeça deste jeito, e um tem a cabeça daquele jeito, e um tem a cabeça deste jeito. E eles juntam tudo e chacoalham, e quando sai, é isso que se tem. That's exactly what they did at the Nicaea Council. That's exactly what they do at the Methodist, Presbyterian, Church of Christ, and the rest of them. Foi exatamente isso o que fizeram no Concílio de Nicéia.
É exatamente isso o que fazem na Metodista, Presbiteriana, Igreja de Cristo e nas demais. And no man, no matter what God reveals to him, you got to teach it the way their credential, their creed says, or they'll kick you out. Now, don't tell me I've been there, see? And I know it. E ninguém, não importa o que Deus lhe revele, tem de ensinar da maneira que a credencial deles, o credo deles, credo, diz, ou o expulsarão. Agora, não me diga que não. Eu já estive nessa situação, veja, e sei disto. And that's just exactly what's happened. So the whole thing's cursed. E é exatamente isso o que tem acontecido, de modo que a coisa inteira está amaldiçoada. No one of the angels said, "Come out of her, my people, that she be not partakers of her plagues, because she's cursed and she's got to suffer the curse of God's wrath upon her, because she sold her virtue and rights." But, oh my. Não admira que o anjo tenha dito, sai dela, povo meu, para que não sejas participante das suas pragas, porque ela está amaldiçoada e tem de sofrer a maldição da ira de Deus sobre si, porque vendeu sua virtude e direitos. Está vendo? Mas, oh, que coisa! But remember, seeing all that condition, but yet God promised in Joel 2:25, if you don't put it down, in the last days, when he said what the palmer worm left, the caterpillar eaten, what the caterpillar left, the locust is eaten, what the locust eaten, just on down, bug after bug, come and eat on that church until finally it was nothing but a stump. Mas lembre-se, vendo toda essa condição, mas ainda assim Deus prometeu em Joel 2:25, se quiser anotar, nos últimos dias, quando ele disse, o que ficou da lagarta, o pulgão comeu, o que ficou do pulgão, os gafanhotos comeram. O que o gafanhoto comeu, sucessivamente, inseto após inseto, tinha vindo e comido daquela igreja até finalmente não ser nada mais que um toco. What the Romans left, the Lutherans eaten, what the Lutherans left, the Methodists eaten, what the Methodists left, the Pentecostals eaten. See, until she's down to a stump. Observe, o que ficou dos romanos, os luteranos comeram. O que ficou dos luteranos, os metodistas comeram. E o que ficou dos metodistas, os pentecostais comeram. Veja, até ela estar reduzida a um toco. And you know what? You take those worms in there, the locust and caterpillar and so forth, and you chase them down through the book and find out it's the same worm in just different stages. E sabe de uma coisa? Tome esses bichos aí, o gafanhoto e o pulgão e assim por diante, e examine-os por todo o livro e verifique. É o mesmo bicho, só que em diferentes estágios. Hold your point. So is these seals. It's the same worms. You're going to see it when we bring it out, so I'll tell you now. It's the same worm all the time. 4 old worms, 4 here and the other, the same thing, it's the same spirit. What one left the other eat, what this one left the other eat, like that. Till they brought it to a stump. Retenha isso. Assim são estes selos. São os mesmos bichos. Você vai ver quando apresentarmos isso assim. Eu lhes direi agora. É o mesmo bicho o tempo todo. 4 desses bichos, 4 aqui, e ali estão eles, são a mesma coisa. É o mesmo espírito. O que ficou de um, o outro comeu, e o que ficou deste, o outro comeu. Dessa maneira, até reduzirem a um toco. But Joel said, I will restore, saith the Lord, all the years the caterpillar's eaten. Mas Joel disse, restituir-vos-ei, diz o Senhor, todos os anos que o pulgão comeu. What is it? How is he going to do it? If it started out anti-Christ by being against the teaching of Christ that accepted dogma instead of word, and through the years the reformers has plunged at it as the Bible said, but in the last days, at the sounding, Revelations 10:1-7, he said the mysteries of God would be finished in the last days at the sounding of the 7 angels. Que é isto? Como ele vai fazê-lo se começou o anticristo por ser contrário ao ensino de Cristo que aceitou dogma em lugar da palavra?
E no decorrer dos anos, os reformadores especularam acerca disto, como a Bíblia disse. Mas no último dia, ao toque, Apocalipse 10, de 1 a 7, ele disse: se cumpririam os mistérios de Deus nos últimos dias, ao toque do sétimo anjo. Malachi 4 said that he would send Elisha before the evil day come upon the earth when it burn it like a furnace. Malaquias 4 disse que ele enviaria Eliseu antes do dia mau vir sobre a terra, quando ele a queimaria como uma fornalha. And he would restore and would bring back the children to the faith of the fathers. The original apostolic Pentecostal faith was promised to be restored. E ele restauraria e traria de volta os filhos à fé dos pais. A fé original apostólica pentecostal foi prometida ser restaurada. Now that's just as plain as Scripture can say it. Now it's promised. And if we're in the last days, something's got to happen. And it is happening. And we're seeing it. Agora, isso é simplesmente tão claro quanto a Escritura possa dizê-lo. Agora está prometido, e se estamos nos últimos dias, algo tem de acontecer. Estão vendo? E está acontecendo e o estamos vendo. Notice, Satan's Trinity, same person coming, just incarnate from one to the other. That's the way them bugs did, them worms, one to the other, exactly. Nicolaitan, spiritual antichrist, pope, false prophet, beast, the devil himself incarnate. Notem a trindade de Satanás. A mesma pessoa que vem, só que encarnado, de um para o outro. É a maneira que esses insetos fizeram, esses bichos, de um para o outro, exatamente. Nicolaíta, anticristo espiritual. Papa, falso profeta. Besta, o próprio diabo encarnado. He can't do it. Now you keep that on your mind now. When you follow this, you're going to see these riders come right straight up to that. See, I'm laying you a picture here. If I had it on a blackboard, you could understand it better. See, I'm watching. Ele não pode fazer. Agora, mantenham isso em mente agora, enquanto vão acompanhando. Vocês vão ver estes cavaleiros chegarem diretamente a isso. Vejam, estou montando um quadro para vocês aqui. Se eu colocasse num quadro negro, vocês poderiam entendê-lo melhor. Vejam, estou observando. First, now you remember this. The first thing he is, he's an Antichrist spirit. Amen. John said so. Little children, the spirit of Antichrist already worked in the children of disobedience. See, that thing will begin to start. Primeiro, agora, lembrem-se disto. O que ele é, em primeiro lugar, ele é um espírito anticristo. João disse que sim. Filhinhos, o espírito do anticristo já operando nos filhos da desobediência. Vejam, essa coisa já tinha iniciado. And then it became kind of a saying in the next church age. And the next church age, it was a doctrine. And the next church age, she was crowned. Isn't that just as plain as reading anywhere you could read it? See, there he comes. E então tornou-se como que um dito na próxima era da igreja. E na era seguinte da igreja foi uma doutrina. E na próxima era da igreja ela foi coroada. Agora, não é tão claro quanto se pudesse ler isso em algum lugar. Estão vendo? Vejam, aí vem ele. Now first he was called what? Antichrist spirit because he was against the word. That's what started it. That's exactly what done the whole thing was turning from God's word. Agora, primeiro, ele foi chamado o quê? Espírito anticristo, porque era contra a palavra. Foi esse o início. Foi exatamente isso o que causou a coisa toda. Foi se desviar da palavra de Deus. Not because Eve might have given Cain a spanking one day. See? That wasn't what done it. The first thing that done the whole thing was that she turned from the Word. She turned from the Word. Não porque Eva tenha dado uma surra em Caim um dia. Estão vendo? Não foi essa a causa. A primeira coisa que causou tudo foi que ela se desviou da palavra.
ela se desviou da palavra. And the first thing started the prostitution in the church of the living God, Christ's bride. She turned from the Word and accepted Roman dogma instead of God's Word. What's happened to every organization? It did the very same thing. E a primeira coisa que deu início à prostituição na Igreja do Deus Vivo, a noiva de Cristo, foi que ela se desviou da palavra e aceitou o dogma romano em lugar da palavra de Deus. O que aconteceu com cada organização fez exatamente a mesma coisa. Now, but promised that in the last days He would make a way to restore again. The word of the Lord would drop upon the earth as He did it in the beginning and would restore back what? What started it? Against the Word. Agora, mas Ele prometeu que nos últimos dias daria um jeito de restaurar novamente. A palavra do Senhor cairia sobre a terra, como Ele fez no princípio. E restaurará o quê? O que deu início contra a palavra. And what is this fellow supposed to do when he comes anointed with God, Spirit? He just brings the faith of the children back to the fathers. That's how He restores. And you get the same word in the same place that it is here, it's going to do the same thing. E o que é para este indivíduo fazer quando vier ungido com o Espírito de Deus? Ele somente traz a fé dos filhos de volta aos pais. É assim que ele restaura. E tome esta mesma palavra no mesmo lugar que ela está aqui, ela vai fazer a mesma coisa. Jesus said, if any man be of mine, if he that believeth in me, the works that I do shall he do also. And when they asked him to do certain things, he said, I do just what the Father shows me. I don't do nothing till I see it first. What I see the Father doing, that I do also. The Father worketh, and then I worketh hitherto. See? Don't you see it? Well, it's just like reading the newspaper. See? Jesus disse, se alguém for dos meus, e aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E quando lhe pediram para fazer certas coisas, ele disse, eu só faço o que o Pai me mostra. Não faço coisa alguma até que a veja primeiro. O que vejo o Pai fazendo, isso também faço. O Pai trabalha, e então eu trabalho até agora. Estão vendo? Não veem isto? Ora, é justamente como ler o jornal. Estão vendo? Now first, then he become an antichrist. Now he couldn't be antichrist only in spirit. Then he become an antichrist, and that spirit took a man that taught the same things that that antichrist spirit was doing, and then he become a false prophet to the antichrist spirit. Agora, primeiro então, ele se tornou um anticristo. Agora, ele não podia ser anticristo só em espírito. Então, ele se tornou um anticristo e aquele espírito tomou um homem que ensinava as mesmas coisas que aquele espírito anticristo estava fazendo. E então, ele se tornou um falso profeta para o espírito anticristo. Now, what about a man in an organization? Suit yourself. I don't know what you think about it. All right. Agora, e quanto a uma pessoa numa organização? Façam como quiserem. Não sei o que vocês pensam sobre isto. Muito bem. Now, finally, he becomes a beast. Amen. We'll get into that after a while, see. All right. Agora, finalmente, ele se torna uma besta. Agora esperem e entraremos nisso daqui a pouco. Vejam. Muito bem. Father, my mother, my sister and my brother, he's everything to me. He's everything to me. He's everything to me, for he's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. Remember when we used to sing that? Any of you remember it years ago? And then we used to say, I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, he died upon the cross, and I know it
was the blood for me. You remember that old song? Let's see, what was that when we sang? Let's see. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder, while I go yonder. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder and pray? I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, for I love Jesus, He's my Savior, and He smiles and He loves me too.